Senhor. Eu gostaria de partilhar com vocês uma porção da palavra de Deus. E hoje eu gostaria de ler aqui em Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 2, que diz assim: E veio um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Muito bem. Eu quero colocar aqui a maneira como Deus ministrou ao meu coração em relação a essa palavra. Qual é a nossa atitude diante das notícias que chegam para nós, né? Diante das notícias e das circunstâncias que nos causam dor, tristeza, lamento, sofrimento. Porque nós não estamos livres de passar por isso, né? Mas nós temos um Deus todo-poderoso que é capaz de reverter todas as situações. Então, qual tem sido a minha e a sua reação diante de notícias ruins, de coisas que desagradam o nosso coração? Bom, Neemias, ele nos dá um grande exemplo de como proceder diante de tais circunstâncias, né? Então, quando ele recebe aquela notícia, a Bíblia diz que ele chora, ele lamenta e ele fica triste, não por alguns minutos ou horas, mas por dias. E então ele fez o quê? Orou. E a oração de Neemias é outra lição que nós temos, outro exemplo que nós temos a seguir, porque muitas vezes a nossa oração é repleta de ingratidão, murmuração e questionamento. Nós nos achamos no direito, muitas vezes, de Senhor, mas por que isso está acontecendo? Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Olha a situação daquelas pessoas, olha a situação de Jerusalém. Essa muitas vezes é a nossa oração. Deus, olha lá de novo, olha isso. Senhor, o Senhor não está vendo aquilo. Senhor, faz alguma coisa, o Senhor não vai fazer nada. Mas Neemias não orou assim. Neemias fez uma oração engrandecendo a Deus, lembrando o poder que Deus tem sobre todas as coisas. E além disso, Neemias, ele se incluiu naquela situação, mesmo que nesse momento Neemias não estava em Jerusalém. Neemias era copeiro de um rei, então ele estava morando num palácio servindo aquele rei. Acredito eu que no conforto, onde não lhe faltava nada. A situação de Neemias ali era totalmente diferente do povo dele. Mas aquilo ali mexeu com o coração dele. A sua estabilidade e o seu conforto não o impediram de sentir a dor daqueles a quem ele amava. Então a Bíblia vai nos ensinar ali com Neemias, que ele ora e se inclui. Ele fala: Senhor, eu sei que o povo está nessa situação por conta do pecado. Ele fala dos nossos pecados. Porque Deus permitiu Jerusalém ser destruída. Deus permitiu as portas serem queimadas a fogo. Deus permitiu o povo ser levado cativo, porque essa era a forma de Deus ensinar o povo quando eles desobedeciam, quando eles pecavam. Então, Neemias, ele não olhou para a situação daquele povo e pensou assim: estão assim porque merecem, estão assim porque erraram, estão assim porque pecaram. Não. Neemias, ele trouxe para ele aquela dor, aquele sentimento, aquele sofrimento, e inclusive ele assumiu junto o pecado, pedindo perdão, intercedendo pelo pecado do povo e se incluindo nisso. Muitas vezes nós não somos capazes de admitir os nossos próprios erros. Não somos. Sempre queremos nos vitimizar, nos eximir da culpa, nos isentar do erro, né? Eu costumo brincar. O alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado, não tem culpa de nada, não fez nada para estar ali, né? Ao invés de pedirmos perdão e nos arrepender dos nossos pecados. E aqui Neemias nos ensina
a interceder pelos outros, a orar para que Deus tenha misericórdia em relação ao pecado alheio também. E Jesus também nos deu esse exemplo. Quando ele estava ali na cruz do Calvário, sendo crucificado por aqueles a quem ele veio resgatar, ele entregou a vida dele por aqueles que estavam o apontando, julgando, crucificando, torturando. Naquele momento, ao invés de condenar o povo, ao invés de desistir, ao invés de falar, não, eles não merecem, não, ele rogou a Deus e disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Rogar a Deus pelo perdão do teu irmão que está em pecado, de alguém que está numa situação como Jerusalém estava, né, em ruínas, é algo agradável aos olhos do Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. E que é bom que sejam dois, para que quando um caia, o outro levanta. Então aqui Neemias, ele podia muito bem ter pensado, não, tá tudo em ruínas, o povo tá em miséria, mas eu tô bem aqui. Não, o coração dele ardeu, ele sentiu a necessidade de fazer algo por aquele povo. E como é que nós estamos reagindo diante de notícias onde pessoas estão em miséria, onde vidas, famílias estão destruídas? Qual tem sido a nossa reação? Ah, mas na minha família tá tudo bem? Ah, mas não tá me faltando nada? Ou será que a gente também se move desse amor, dessa compaixão que nos leva a querer fazer algo por aqueles que estão necessitando, por aqueles que estão em ruínas, como estavam as muralhas de Jerusalém, como estavam os muros de Jerusalém? Então, Neemias faz essa oração. Neemias fazendo uma oração para Deus, lembrando Deus das promessas. Em momento algum, ele só quis a parte boa, né? Onde Deus fala que resgata, que traz, que cuida, no lugar onde ele determina. Mas ele fala, não, o Senhor falou que aqueles que desobedecessem, o Senhor permitiria, né? Que fossem espalhados. Mas ele fala, mas o Senhor também fala que quando eles se arrependessem e voltassem, o Senhor os traria para um lugar e ali eles habitariam. E aí ele intercede por aquele povo, por quê? Naquele momento ele era copeiro do rei, como eu já disse, mas ele sentiu a necessidade de ir a Jerusalém fazer algo, mas para isso ele precisaria de permissão. E a Bíblia diz que passado algum tempo, o rei percebe que Neemias está triste, então ele pergunta, porque como diz na Bíblia aqui no capítulo 2, ele nunca antes havia aparecido triste diante do rei. E aí ele responde ao rei e fala assim, e o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não há isto senão tristeza de coração? E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse, que me pedes agora? O rei percebeu a tristeza de Neemias. E aí o rei pergunta para ele, o que você quer que eu faça? Né? O que me pedes agora? Pode pedir o que você precisa, ou o que eu posso fazer para que você mude o seu semblante, né? E aí Neemias faz o quê? Então orei a Deus. Porque muitas vezes, até para pedir, a gente precisa de direção, e a gente só sabe pedir a coisa certa se a gente orar. Muitas vezes a oportunidade chega para nós, assim como chegou para Neemias, o rei, a autoridade ali daquele momento, perguntando para ele, o que você quer? E se ele não soubesse o que pedir? E se ele não tivesse sabedoria para pedir a coisa certa? De nada adiantaria a oportunidade. Então de nada adianta as oportunidades que Deus te dá se você não buscar nele a direção para pedir, para saber o que fazer, para saber o caminho a tomar. Muitas vezes a gente pede, Senhor, abre a porta, mas você sabe o que fazer com a porta aberta? Não basta Deus fazer a parte dele, nós temos que fazer a nossa.
buscar a direção de andar naquilo que Deus tem determinado para as nossas vidas, porque Ele só tem o melhor. Então Neemias, ele orou a Deus do céu, e aí ele faz o pedido para o rei. Ele fala: olha, rei, eu quero ir até lá. Só que para isso eu preciso de algumas coisas. Eu preciso que o Senhor me dê cartas para que eu tenha passagem por outros territórios até chegar a Jerusalém. E eu preciso de cartas para conseguir madeira para a obra. Muito bem. Como aquele sentimento que nasceu no coração dele foi algo que Deus determinou, ele conseguiu. Ele teve todas as suas petições que ele fez ao rei atendidas, e ainda mais. A Bíblia diz que o rei mandou o chefe dos exércitos com ele e alguns cavaleiros, porque ele orou, ele pediu direção para Deus. E agora, o que eu faço? E ali foi Neemias ao caminho de Jerusalém, com um objetivo e debaixo de uma direção, porque ele fez tudo com oração. E o que é que tem chego aos teus ouvidos, que tem te deixado triste, que você tem se lamentado, mas está estagnado, ou se sente incapaz de fazer algo? Deus manda eu te dizer nesta noite que quando Ele coloca no nosso coração um desejo de ajudar, de fazer, Ele se responsabiliza. Ele provê os recursos, Ele provê a mão de obra, Ele provê todas as coisas. Então assim, Neemias podia olhar, como muitas vezes eu e você olhamos e fala: mas quem sou eu diante do tamanho do problema? É uma muralha, é um muro, é um território, são pessoas. Tá tudo destruído. Quem sou eu? O que eu posso fazer? Quando a gente se resume a isso, a achar que nós não podemos fazer nada, nós nos juntamos à maioria. Mas Neemias não. Porque a partir do momento que ele teve a intenção de fazer, o céu já se abriu e proveu para ele todas as coisas que ele precisava para realizar aquilo ali. Sabe quando a Bíblia diz: esforça-te e tenha bom ânimo e eu te ajudarei? Lá em Josué capítulo 1, Deus fala isso. Somente esforça-te e tenha bom ânimo. Aqui nós vemos Neemias, apesar de triste, ele se esforçou, ele fez o que estava ao alcance dele. E o que estava ao alcance dele era algo muito difícil: pedir para o rei permitir que ele se ausentasse, e ainda mais pediu coisas para o rei, pediu cartas, pediu passagem, pediu madeira, e o rei concedeu tudo aquilo. Então, quando Deus colocar algo no seu coração para você fazer, não ponha barreiras, ponha fé, porque é disso que Deus se agrada. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você sentiu no seu coração o desejo de fazer algo, coloque fé nos seus projetos, não coloque medo, não coloque barreira, não coloque empecilhos, não coloque dificuldades, mas coloque fé. Porque se Deus estiver com você neste projeto, Ele vai dar certo. Só que requer de nós o quê? Bom ânimo e que a gente se esforce. E lá foi Neemias. Para aquela cidade assolada, destruída. E quando ele chega lá, quando ele decide fazer isso, Sambalate e Tobias, que eram opositores a essa obra, já começaram a se levantar. De que maneira? Eles ficaram indignados por alguém querer fazer algo por Israel, por alguém querer ajudar Israel. Então eles começaram a querer o quê? Desanimar Neemias e o povo que se juntou a Neemias para fazer a obra. E isso é uma convicção e uma certeza que nós temos que ter, que sempre que a gente se levantar para fazer algo que tem que ser feito e que ninguém fez, vão haver opositores. Por quê? Principalmente de quem estava ali o tempo todo e não fez nada. Mas o que Neemias fazia quando eles viam? Orava. Quando o inimigo falou assim: olha, vocês vão cansar e vão largar a obra, Neemias orou e falou: Senhor, eles estão dizendo isso, esforça as nossas mãos para que a gente conclua essa obra. Se você ler o livro de Neemias inteiro, eu não posso fazer isso aqui porque eu ficaria muito tempo,
mas é uma história muito linda de liderança, de motivação, de perseverança. Porque o tempo inteiro onde o inimigo chegou de várias maneiras, ele tentou de várias formas e ele tentou até o final retardar a obra. Essa era a intenção do inimigo, retardar a reconstrução dos muros. Neemias não deu ouvidos ao inimigo. Neemias orava, entregava para Deus essa afronta, e no momento em que Neemias estava com a mão na obra lá, na reparação dos muros, que o inimigo chegou, ele fala assim: por que eu desceria? Por que eu cessaria a obra para ir ter com vocês? Ele não parava, porque muitas vezes a gente até se empenha, não, eu vou fazer, vai acontecer, vai ser assim, e vai ser desse jeito. Daí que já começam as pedradas, as palavras dos opositores, vindo com desânimo. Porque o inimigo, ele trabalha na nossa mente. Ele quer que a gente desista antes de tentar. Na Bíblia a gente vê isso em várias passagens, em várias guerras, onde os reis que queriam invadir as terras do povo de Deus, eles primeiro tentavam amedrontar o povo, para o povo já desistir antes da guerra. E ele não mudou, a estratégia do inimigo, ela é a mesma, ela quer que você desista antes mesmo de tentar. Então, todas as vezes que eles viam Neemias, ele tinha sabedoria, porque ele sabia, não, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Quando Deus colocar algo no seu coração para fazer, faça. Isso não vai te livrar de enfrentar opositores, calúnias, injúrias, difamações. Quando nós vemos Paulo, um grande missionário pregador da palavra, ele foi apedrejado, ele teve que se fingir de morto em uma situação, e de tão apedrejado que ele foi, ele se fingiu de morto. Assim que o povo saiu, achou que ele tinha morrido, e os judeus chegaram próximos dele, ele levantou e voltou para casa? Não, ele levantou e continuou pregando a palavra. Então, assim, quando você tem algo grande a realizar, quando Deus vai realizar algo grande através da sua vida, Ele precisa de você, esforço, bom ânimo, persistência. Não desista daquilo que Deus colocou no seu coração. Neemias, se tivesse desistido das afrontas, isso não teria acontecido. Eu estava lendo na Bíblia de Estudo que os muros de Jerusalém ficaram destruídos por mais de 70 anos. Por mais de 70 anos eles ficaram destruídos. Quantas pessoas poderiam ter tido essa iniciativa que Neemias teve? Existiu até uma vontade de fazer, mas não se concretizou. E muitas vezes a gente olha, mas fulano é mais capacitado que eu. Mas aquela pessoa está mais perto dos muros do que eu. Mas Deus quer você. Se o desejo nasceu no seu coração, Ele quer você nessa grande obra. Então, não desista, não se encolha, não retroceda, não olha para as dificuldades, mas vai. Eu costumo dizer assim, eu li uma frase, que a gente dá o passo e Deus põe o chão. É dessa maneira. Deus quer dessa maneira. E quando Deus me deu essa palavra ontem, era o culto de missões na igreja. Para fazer missões, você tem que ter essa determinação de Neemias. Você não pode olhar para a condição em que a pessoa se encontra. Muitas vezes ela também vai estar em ruínas. Muitas vezes vai parecer impossível a obra na vida daquela pessoa, mas se Deus colocou no seu coração um desejo de ir, de falar, de fazer, vai e faz, porque Deus vai concluir a obra. Como eu estava dizendo, as muralhas elas ficaram destruídas por mais de 70 anos. Eu fiz uma conta boba, porque se você pegar 70 anos e multiplicar, fazer isso virar dias, são muitos dias destruídas. Só que em 52 dias, Deus usou Neemias para reconstruir. Algo que parecia tão impossível, tão improvável, tão distante, ainda mais naquele momento, em 52 dias. Deus é tão maravilhoso que Ele deixou isso relatado na palavra. Em 52 dias a obra foi concluída. Sabe? Aquilo que parece que é tão difícil, que está tão distante, que é tão impossível, quando você se dispõe a fazer, a gente é surpreendido. Em tão pouco tempo, Deus vai lá e realiza. Claro, Neemias não faria aquilo se não fosse a mão de Deus sobre a vida dele, se não fosse Deus em cada detalhe, porque
porque foi Deus que fez o coração do rei permitir que ele fosse, primeiramente, porque o copeiro era algo de extrema importância na vida do rei, né? E de confiança também. E aí a gente entende os propósitos de Deus, porque Neemias também foi levado cativo. Mas olha para onde Neemias foi parar, ele foi parar na casa do rei. Tudo que acontece na minha vida, na sua vida, tem um propósito, sabe? O lugar onde você trabalha, as pessoas com quem você convive, as influências que você sofre e que você leva na vida das pessoas, porque Neemias estava no lugar certo e ele pôde ter ali o auxílio daquele rei. Então, por mais confortável que esteja a situação onde você se encontra hoje, se Deus colocou no seu coração de ajudar alguém, de entrar num lugar que precisa de você, vá. Sabe, se você tiver que abrir mão desse teu conforto, porque se você está aí hoje, foi Deus que te colocou. E se Deus hoje está te chamando para ir para um determinado lugar onde você olha e parece que, meu Deus, como assim? O que eu vou fazer lá? Tá tão bom aqui. Mas eu tenho certeza que o que Deus tem é muito grande. E quando Deus nos tira da nossa zona de conforto, é porque Ele tem algo maravilhoso e extraordinário para fazer. Só quem sai da zona de conforto vive milagres, vive maravilhas na presença de Deus. Eu imagino a gratidão no coração de Neemias ao ver aquela obra concluída, reparada, os muros reparados, porque aquilo não era só uma provisão material, aquilo era recuperar a dignidade do povo. Ali, através daquela reconstrução, Neemias também estabeleceu ali pessoas para reconstruir a parte espiritual daquele povo, o que é mais importante. Mas existem etapas, existem coisas a serem concluídas. Neemias teve que gerenciar conflitos entre o povo, injustiças, ele não foi omisso em nada. Tudo que apareceu para ele fazer diante daquele percurso, ele fez. E como que eu e você temos agido diante daquilo que Deus coloca no nosso coração para fazer, no percurso em que estamos para o caminho de onde Ele determinou? Será que a gente se limita? Não, mas eu só vim aqui para fazer um muro. Não. Tudo quanto Deus colocar nas suas mãos para fazer, tudo quanto Deus colocar diante de você para fazer, faça. Faça. A Bíblia diz que aquele que sabe o que é certo e não faz, peca. Pecado não é só quando erramos, pecado não é só quando fazemos a vontade da carne, omissão é pecado, negligência é pecado. Se você sabe o certo, faça. Se você está num ambiente onde está tudo errado e você sabe o que tem que ser feito, faça. Se esforça, tenha bom ânimo e Deus vai te ajudar. Não olhe para a adversidade, não olhe para o cenário, não olhe para as ruínas. Não olhe para a falta de recursos, mas se agarre a essa vontade, a essa semente que Deus plantou no seu coração e vai. A Bíblia também fala lá em Eclesiastes 11 que aquele que observa o vento não semeia. Quem observa o vento não semeia. Quem fica olhando para as dificuldades não faz nada, né? Eu sempre dou o exemplo de um concurso. São muitas vagas, mas também são muitos candidatos. Tem gente que nem tenta, porque já fala assim, não vou tentar não, porque são X candidatos por vaga. Quem observa o vento não semeia, e quem não semeia não colhe. Então, se você quer, lança a tua semente. Quem sabe se ela vai dar fruto, se vai dar o crescimento, é Deus. A nossa parte é lançar a nossa semente, é ter fé para fazer, é ter fé para dar o passo. E Deus vai fazer todas as outras coisas. E essa é a palavra que eu queria deixar para vocês. Encorajando. Uma palavra de encorajamento. Para que nós estamos iniciando um ano, né? Para que você não se encolha, mas para que você avance para conquistar os seus objetivos. Muitas vezes a gente pede tantas coisas para Deus. A gente quer tantas coisas, mas a gente fica naquela inércia, parado, se lamentando, chorando, murmurando. Não, Neemias sofreu, sentiu a dor, mas ele se levantou e agiu. E muitas vezes é isso que está faltando na minha e na sua vida. E assim eu quero já deixar a paz do Senhor com todos vocês, que é uma paz que excede
todo entendimento, né? A paz que Deus nos dá não é uma paz que nos isenta de problemas, é a paz em meio à guerra. Tudo está acontecendo, mas aquela paz que está dentro do nosso coração, com a certeza de que Deus está no controle e que tudo vai ficar bem. É com essa paz que eu quero vos deixar, né, nessa noite. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe os seus projetos, os seus planos, que você tenha força e bom ânimo para conquistar todos eles, porque com certeza a mão de Deus é sobre a minha e a sua vida. Amém?